Olá, é um prazer estarmos aqui novamente. Que Deus abençoe você, a sua vida. Nós estamos chegando hoje ao quarto estudo desse guia de estudo da Palavra de Deus, do livro do profeta Daniel. Hoje, um estudo maravilhoso e eu espero que você continue conosco e que você possa, além de estar nos acompanhando, que você possa estar curtindo os vídeos, que você possa estar compartilhando. E se você não é inscrito no canal, eu te faço um apelo aqui, se inscreva no nosso canal e divulgue esses vídeos para outras pessoas também. Então que bom Deus te abençoe todos nós e que nós possamos hoje realmente ter um encontro com esse Deus maravilhoso que está sempre disposto a atuar na vida de cada um de nós. Eu quero pedir a você que me acompanhe agora numa oração pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para o estudo deste guia de estudo da Palavra de Deus. Bom Deus, mais uma vez nós imploramos a Tua graça, a Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por favor, Pai, seja conosco agora, dando-nos a sabedoria dos altos céus, para que o que nós iremos juntos agora estudar seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, para que a nossa fé possa ser fortificada através da unção do Espírito Santo e da experiência desses jovens da Tua palavra aqui na Bíblia. Dá-nos a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Embora a ideia de enfrentar a ameaça de morte por causa da questão da adoração possa parecer algo da época pré-científica e supersticiosa, as Escrituras revelam que, no fim dos tempos, quando o mundo tiver avançado grandemente, algo semelhante ocorrerá, mas em escala mundial. Portanto, a história da lição dessa semana, obtemos ideias sobre os problemas que, de acordo com as Escrituras, os fiéis de Deus enfrentarão. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Assim, aqueles jovens imbuídos do Espírito Santo declararam a toda a nação a sua fé, que aquele a quem adoravam era o único Deus vivo e verdadeiro. Sua reverência para com ele impressionou os idólatras com o poder e a grandeza do Deus vivo e manifestaram que o Senhor é o único objeto de sua honra e culto, e nada, nem mesmo a preservação da vida, os poderia induzir a fazer a menor concessão à idolatria. O que será que motivou o rei Nabucodonosor a fazer a estátua? Desde o sonho relatado do capítulo 2 e a construção da estátua, podem ter ocorrido, segundo estudiosos, 20 anos. E nesse período parece que o rei não se esquecia do sonho e do fato de que Babilônia estava condenada a ser substituída por outros poderes. Não cabia em sua mente ser apenas a cabeça de ouro. Em seu orgulho queria ser representado por uma estátua inteira de ouro a fim de comunicar aos seus súditos que seu reino não teria fim. Essa atitude de orgulho nos lembra dos construtores da Torre de Babel, que em sua arrogância tentaram desafiar o próprio Deus. E em um esforço de exaltação própria, o rei construiu uma estátua para evocar seu poder e assim avaliar a lealdade dos súditos. Não se sabe se a estátua pretendia representar o rei ou uma divindade, mas uma coisa é certa. Na antiguidade, as linhas que separavam a política da religião eram, se é que existiam, indistintas, ou seja, elas se misturavam. Política e religião andavam de mãos dadas. E é bom lembrar também que o rei havia tido duas oportunidades de se familiarizar com o Deus verdadeiro. Primeiro, foi a prova dos jovens hebreus que foram achados pelo próprio rei como sendo 10 vezes mais sábios que os sábios do seu reino. E segundo, o relato de seus pensamentos, o sonho e a interpretação do mesmo. Por fim,
o rei havia reconhecido que o Deus de Daniel era superior aos seus deuses. Mas essas lições da teologia não impediram de voltar à idolatria. E por quê? A resposta é simples: por causa do orgulho. Nabucodonosor caiu numa armadilha sutil e nós, seres humanos pecaminosos, resistimos em reconhecer o fato de que nossas realizações materiais e intelectuais são vaidade e estão condenadas ao desaparecimento. Devemos cuidar para não darmos demasiada atenção às nossas realizações e nos esquecermos de que essas coisas são significantes diante da eternidade. Nabucodonosor, consumido por sua arrogância, construiu uma imagem toda de ouro e dessa forma tentou usurpar os atributos do Criador. Mas isso não era somente uma simples obra de arte, era um objeto de adoração. O lugar onde a estátua foi erguida dava a impressão de um vasto santuário todo murado. Daí o nome de Dura, que significa em acadiano lugar murado. Próximo ao local havia uma fornalha que pode bem nos lembrar um altar. A música era parte da liturgia. 7 eram os instrumentos que foram listados como que para transmitir a perfeição e eficácia do protocolo de adoração. O Apocalipse declara que 6 categorias de pessoas oferecem sua lealdade à imagem da besta, a saber, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. O número da besta, que é 666, também enfatiza o número 6. E a estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Isso mostra que a estátua erguida é justamente uma ilustração do que a Babilônia escatológica fará nos últimos dias. De acordo com o calendário profético, estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Hoje, somos bombardeados por apelos para que adotemos novos estilos de vida, novas ideologias, que abandonemos nosso compromisso com a autoridade de Deus, expressa sua palavra, e rendemos nossa fidelidade e rendemos nossa lealdade aos sucessores contemporâneos do Império Babilônico. Os jovens hebreus não se aproveitaram das circunstâncias para racionalizar seu compromisso com o Deus verdadeiro. Eles poderiam simplesmente ter racionalizado sua decisão a fim de evitar um confronto com o rei. Eles podiam dizer assim, olha amigos, vamos nos prostrar diante desta imagem, mas nosso coração permanecerá fiel a Deus. Quem se importará com isso? É importante salientar que no ambiente politeísta do Antigo Oriente Próximo, nenhuma divindade exigia lealdade exclusiva. Uma pessoa poderia ser devota de Marduk e também adorar Ishtar. Antes do exílio, muitos israelitas caíram nessa armadilha. Eles adoravam o Senhor, mas ao mesmo tempo sacrificavam a Baal e outras divindades que supunham ser mais úteis em determinadas áreas da vida. Somente o Deus da aliança dos hebreus exigia exclusividade de seus adoradores, pois a sua honra ele não divide com ninguém. E adorar não é apenas se curvar diante de algo ou alguém e lhe declarar abertamente lealdade suprema. E nós sabemos que há outras maneiras e muito mais sutis de adorar algo que não seja o Senhor. Seguindo as instruções dadas pelo rei, todos curvaram-se e adoraram a estátua de ouro, menos Hananias, Misael e Azarias. Imediatamente alguns babilônios levaram a questão à atenção do rei. E eles, tentando deixar o rei furioso, foram logo dizendo que tinham sido o próprio rei que havia colocado os jovens para administrar a província de Babilônia, que eles não serviam aos deuses do rei, que não adoravam a imagem de ouro. Olhando para aqueles jovens, o rei lhes dá mais uma chance e estava disposto a repetir todo o ritual novamente para que houvesse uma retratação. Senão, eles seriam lançados vivos na fornalha de fogo ardente. Para aqueles jovens, a adoração da estátua imposta pelo rei era uma contrafação da adoração no templo de Jerusalém que eles tinham vivenciado em seus primeiros anos. Embora ocupassem cargos no império e fossem leais ao rei, a lealdade ao Deus da aliança de Israel era suprema.
O rei, em um tom arrogante, diz àqueles jovens: "E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?" Corajosos, eles responderam ao rei: "Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste." Embora soubesse que seu Deus poderia livrá-los, os 3 jovens não tinham a garantia de que ele o faria. No entanto, eles se recusaram a obedecer à ordem do rei, mesmo sabendo que poderiam ser queimados vivos. Como podemos obter esse tipo de fé? Tendo permanecido firmes em seu propósito de não adorar a outros deuses, os 3 jovens foram imediatamente lançados na fornalha aquecida 7 vezes. O fato de a fornalha ter sido aquecida 7 vezes pode ser uma forma figurada de enfatizar o calor máximo possível. Seguramente, o rei queria ter certeza de que ninguém escaparia desse calor. Se um fogo brando estenderia a duração de sua punição e sua tortura, um fogo mais intenso deveria matá-los imediatamente. Embora os 3 jovens hebreus crescem firmemente que Deus era capaz de protegê-los, também sabiam que Deus nem sempre agia dessa forma. Embora nós amemos textos bíblicos como o de Isaías 43, verso 2, indagamos sobre outros que não foram miraculosamente livrados da perseguição por causa de sua fé. Nós podemos nos lembrar de João Batista, de Isaías, de outros profetas, dos valdenses, sabe, de pessoas assim que não abandonaram a sua fé, mas foram martirizados, foram cruelmente assassinados. Há ocasiões em que o povo fiel de Deus é chamado a suportar o sofrimento e às vezes até o martírio. E em resposta a essa aparente injustiça e à aparente negação da fidelidade de Deus para com o seu povo ou da sua soberania que surge a promessa da ressurreição e a promessa do juízo. A morte não é barreira para a fidelidade de Deus ou sua soberania. Em toda a história sagrada, até hoje, cristãos fiéis suportaram sofrimentos terríveis, cujo fim, pelo menos aqui na terra, não foi um livramento miraculoso, mas uma morte dolorosa. Tendo jogado os fiéis hebreus na fornalha, Nabucodonosor ficou perplexo ao perceber a presença de uma 4ª pessoa em meio ao fogo. Pelo que era de seu conhecimento, o rei identificou a 4ª figura como um filho dos deuses. Nabucodonosor não conseguiu dizer muito mais, porém, sabemos quem era aquele 4º personagem. Ele havia aparecido a Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, lutado com Jacó ao lado do val de Jaboque e se revelado a Moisés em uma sarça ardente. Era Jesus Cristo, em uma forma pré-encarnada, vindo mostrar que Deus permanece com seu povo em suas provações. Aí nós vemos a imanência de Deus, Ele próximo da sua criatura, Ele próximo da sua criação. O Senhor não esqueceu os seus. Sendo suas testemunhas lançadas na fornalha, o Salvador se lhes revelou em pessoa e junto com eles andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam seu poder de consumir. Ao refletirmos sobre a experiência de Hananias, Misael e Azarias, podemos nos perguntar: qual é o segredo de uma fé tão forte? Como aqueles homens poderiam estar dispostos a ser queimados vivos em vez de adorar a estátua? Para desenvolvermos essa fé, precisamos entender o que ela é. Algumas pessoas têm uma percepção quantitativa da fé. Eles medem sua fé pelas respostas que parecem receber de Deus. A verdadeira fé, manifestada pelos amigos de Daniel, é medida pela qualidade de nosso relacionamento com o Senhor e sua resultante confiança absoluta nele. A fé autêntica não busca dobrar a vontade de Deus para que ela se conforme ao nosso desejo. Antes, a fé rende nossa vontade à vontade de Deus. Os 3 hebreus não sabiam exatamente o que ele tinha reservado para eles quando decidiram enfrentar o rei e permanecer fiéis ao Senhor. Eles escolheram fazer a coisa certa.
a despeito das consequências. Isso é o que realmente caracteriza uma fé madura. Mostramos verdadeira fé quando pedimos ao Senhor o que desejamos, mas confiamos que Ele fará o melhor para nós, mesmo que no momento não entendamos o que está acontecendo nem o porquê. Importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará estes como dignos de morte. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que Ele é o único objeto de seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Sabe, nos últimos tempos que nós estamos vivendo agora, vai chegar um tempo em que cada um de nós teremos que mostrar de que lado nós estamos na história, nessa batalha espiritual. Deus hoje, Ele conclama homens e mulheres, como aqueles jovens hebreus, que mesmo em face à morte, não cederam um só momento, antes honraram ao Deus Todo-Poderoso. O convite Deus faz para mim e faz para você também. Que você possa se decidir, a partir de agora, estar ao lado de Deus, custe o que custar, porque Ele jamais abandonará um filho seu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter entendido esta lição e que ela possa fazer algo maravilhoso na sua vida, de transformação, de fé não vacilante, mas de uma fé operante. Esse é meu desejo, essa é minha oração. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.